Era para ser o dia mais feliz da vida de Clara. O salão decorado com flores brancas, música suave, convidados elegantes, tudo perfeitamente planejado para seu casamento com Henrique, um empresário respeitado da cidade. Mas havia algo que a incomodava profundamente. Seu pai, Senhor Augusto, aos 68 anos, ele estava ali com suas roupas simples e mãos calejadas de tanto trabalho. As mesmas mãos que a criaram sozinho, que a alimentaram, que secaram suas lágrimas. Quando chegou o momento de entrar na igreja, Sr. Augusto se aproximou com um pequeno embrulho nas mãos trêmulas. Filha, antes de entrarmos, queria te dar algo especial. Clara olhou ao redor, vendo os olhares curiosos dos convidados. Pai, agora não. O senhor está me envergonhando, ela sussurrou irritada. Mas Sr. Augusto insistiu, com lágrimas nos olhos. É a aliança da sua mãe, junto com uma carta que ela... Chega! Clara gritou, perdendo a compostura. O senhor está arruinando meu casamento. Saia daqui, por favor. Não quero que me leve ao altar. O silêncio tomou conta da igreja. Senhor Augusto, devastado, deu alguns passos para trás. Mas antes que alguém pudesse reagir, um barulho surdo ecoou pelo local. Henrique tinha desmaiado. As horas seguintes foram um turbilhão no hospital. O diagnóstico. Henrique precisava urgentemente de um transplante. E foi ali, naquele momento de desespero, que Sr. Augusto mostrou sua verdadeira grandeza. Mentindo sobre ser pai biológico de Henrique, ele se ofereceu como doador. Arriscou sua própria vida para salvar o homem que sua filha amava, mesmo depois de toda a humilhação. Henrique sobreviveu, mas ao descobrir a verdade, não conseguiu perdoar Clara. Entregou a ela o embrulho que seu pai tentara dar, dentro a aliança de sua mãe e uma carta emocionante, revelando todos os sacrifícios que Sr. Augusto fizera por ela. Clara ficou sozinha com seu arrependimento, percebendo tarde demais que, em sua busca por perfeição, havia perdido as duas pessoas que mais a amavam verdadeiramente. Algumas escolhas têm um preço alto demais, e algumas lições só aprendemos quando já é tarde demais para consertar. Existem dias que parecem se arrastar mais do que outros. Para seu Antônio, aquela quinta-feira específica parecia especialmente longa. Logo cedo, aos 72 anos, ele se levantou com um misto de esperança e ansiedade no peito. Era seu aniversário. Com as mãos um pouco trêmulas, tirou do congelador o pequeno bolo que havia comprado no dia anterior. Arrumou a mesa da cozinha com um cuidado quase religioso. A toalha bordada que sua falecida esposa tanto amava, os pratos mais bonitos que tinha, até mesmo algumas velas coloridas que encontrou no fundo de uma gaveta. O relógio na parede marcava as horas com uma crueldade silenciosa. 9 horas, meio-dia, 3 da tarde. O telefone permanecia mudo, a campainha sem um único toque. As fotografias na estante pareciam mais pesadas hoje. Os filhos sorridentes, os netos pequenos, momentos congelados de uma época em que sua casa transbordava de vida e risadas. O apartamento, antes tão acolhedor, quando dividido com sua amada Maria, agora parecia grande demais para sua solidão. As paredes guardavam ecos de conversas antigas, de abraços que hoje só existiam na memória. 5 horas, 6, 7 da noite, o bolo continuava intocado, as velas sem acender. Seu Antônio sentou-se na poltrona da sala, sentindo o peso de cada um de seus 72 anos. As luzes da cidade começavam a piscar lá fora, e com elas, sua esperança também começava a se apagar. Foi quando ouviu 3 batidinhas tímidas na porta. Com o coração aos pulos, abriu devagar. Ali estava ela, sua netinha Ana, de apenas 8 anos, com um sorriso que iluminava mais que todas as luzes da cidade. Em suas pequenas mãos, um papel colorido, dobrado com todo o carinho do mundo. "Eu nunca esqueço de você, vovô", dizia o desenho em letras tortas e coloridas. As lágrimas vieram sem pedir licença. Seu Antônio percebeu que às vezes não precisamos de uma festa inteira para nos sentirmos celebrados. Às vezes tudo o que precisamos é de um único coração que bate no mesmo ritmo que o nosso.
Naquela noite, um vovô e sua netinha dividiram um bolo, histórias e um amor que valia por 1000 aniversários. Porque no final, não é a quantidade de velas no bolo que importa, mas a luz que uma única chama de amor pode espalhar em nossa vida. Era mais uma noite comum para Rafael, até o alarme soar na corporação. Um incêndio de grandes proporções consumia um prédio residencial no centro da cidade. Aos 28 anos, mesmo sendo um bombeiro experiente, seu coração ainda disparava a cada chamado. As memórias daquela noite fatídica, há 2 anos, quando perdeu seu melhor amigo em uma missão semelhante, ainda o assombravam. O medo de falhar novamente era seu companheiro silencioso em cada operação. Chegando ao local, as chamas dançavam furiosamente entre os andares. Foi quando ouviu os gritos desesperados de uma mãe. Minha filha, ainda está lá dentro." O 6º andar, justamente onde o fogo estava mais intenso. "É impossível chegar lá, Rafael!" gritou seu comandante. "As estruturas estão cedendo." Mas algo dentro dele não permitiu que ficasse parado. Talvez fosse loucura, talvez fosse redenção. Com o equipamento de proteção e o oxigênio nas costas, Rafael mergulhou no inferno. A fumaça densa tornava impossível enxergar mais que alguns centímetros à frente. O calor era sufocante, mesmo com todo o equipamento. Subindo as escadas, cada passo era uma batalha contra o tempo e contra seu próprio medo. No 6º andar, os corredores eram um labirinto em chamas. "Sofia!" ele gritava repetidamente, esperando uma resposta. E então um pequeno choro. Em um dos quartos, encontrou uma menina de aproximadamente 7 anos, encolhida embaixo da cama. "Vem, eu vou te tirar daqui", disse ele, estendendo a mão. Mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. O caminho que ele havia feito estava bloqueado pelas chamas, o oxigênio estava acabando. O pânico começou a tomar conta dele, as lembranças do passado o paralisando. Foi quando algo extraordinário aconteceu. Sofia, a pequena menina que deveria estar aterrorizada, segurou sua mão com firmeza. "Eu conheço outro caminho", ela disse com uma calma surpreendente, "pela escada de serviço." Seguindo a garota, eles encontraram uma rota que Rafael nem sabia que existia. Desceram por uma escada lateral, escapando por pouco das chamas que consumiam o prédio. Quando finalmente emergiram da fumaça, a multidão irrompeu em aplausos. Sofia correu para os braços da mãe, enquanto Rafael caía de joelhos, exausto, mas vivo. As pessoas o chamavam de herói, mas ele sabia a verdade. Naquela noite, não foi ele quem salvou Sofia. Foi ela quem o salvou, não apenas fisicamente, mas de seus próprios demônios. Uma pequena garota lhe ensinou que a verdadeira coragem não está em não ter medo, mas em seguir em frente mesmo com ele. A partir daquele dia, Rafael nunca mais foi o mesmo. Cada vez que entrava em um prédio em chamas, lembrava-se de Sofia e de como às vezes precisamos da inocência de uma criança para nos mostrar o caminho quando estamos perdidos na escuridão. A mãe que matou o próprio filho e foi perdoada por um país inteiro. Um médico jovem, brilhante, com apenas 25 anos, viu sua vida desmoronar após receber um diagnóstico cruel: esclerose lateral amiotrófica. Em poucos meses, o atleta virou prisioneiro do próprio corpo. Não andava, não comia sozinho, nem respirava sem ajuda. Do lado dele só restava a mãe, uma enfermeira aposentada que passava dias e noites ouvindo os gritos de dor do filho, implorando: "Mãe, me mata, eu não aguento mais." A noiva o abandonou, os amigos desapareceram, mas ela ficou. E durante 8 meses resistiu, tentando salvar uma vida que já não queria ser salva. Até que numa madrugada silenciosa ele sussurrou: "Se você me ama, me deixa ir." Ela pegou o travesseiro, olhou nos olhos dele e disse: "Eu te amo mais que minha própria vida." Gabriel sorriu pela última vez e partiu. Horas depois, Maria se entregou à polícia. No tribunal, diante de juízes, promotores e um país inteiro, ela falou: "Olhem nos olhos de um filho implorando para morrer e digam que não fariam o mesmo." O silêncio tomou conta da sala. O promotor chorou, o juiz chorou, o júri chorou.
E o veredito foi histórico: inocente por legítima defesa da dignidade humana. Na saída, 50.000 pessoas gritavam nas ruas: "Perdão, Maria!" Aquele ato chocou o Brasil e mudou a lei. Nasceu a lei da morte digna. Gabriel não morreu em vão. E o gesto de uma mãe desesperada se transformou no símbolo do amor mais doloroso de todos. O amor que sabe a hora de deixar partir. As paredes do quarto já não eram de hospital, eram grades invisíveis. O bip dos aparelhos ditava um ritmo cruel, como se zombasse da fragilidade dele. Gabriel já não chorava alto, apenas deixava as lágrimas escorrerem silenciosas, olhando para o teto branco que parecia cada vez mais um túmulo antecipado. Mãe, eu não sou mais gente, eu sou uma prisão ambulante. Sussurrou com a voz rouca. Maria fechou os olhos com força. Não fala assim, meu filho. Você ainda respira, ainda sente, ainda é meu menino. Mas sinto dor, só isso. É o que restou de mim. E você me obriga a continuar sentindo. Isso é amor ou crueldade? Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer bisturi. Maria segurou a mão dele, magra, ossuda, e sentiu o tremor involuntário. E se eu pudesse trocar de lugar com você, eu trocaria 1000 vezes. Mas não pode. Ele respondeu, os olhos marejados. Então, pelo menos, me dá paz. As noites se tornaram martírio. Ela se levantava ao ouvir o gemido abafado, ajeitava os tubos, limpava o suor da testa dele. Mas no fundo sabia. Não era cuidado, era adiamento. Cada olhar dele era um pedido mudo. Cada respiração forçada, um grito que ninguém ouvia. Você acha que Deus quer me ver assim? Lhe perguntou certa vez, a voz quase sumindo. Deus me deu você, e eu não vou desistir. Então você não me ama. Você ama a ideia de me ter perto, mesmo que eu esteja morrendo aos poucos. Maria tremeu. Sabia que ele tinha razão. Mas como aceitar o imperdoável? Como uma mãe poderia decidir o fim do próprio filho? No entanto, a cada madrugada, em claro, a linha tênue entre amor e libertação se tornava mais turva. Ela começou a perceber algo sombrio. Talvez o verdadeiro amor não fosse segurar, mas soltar. E, no fundo, um pressentimento a corroía. Em breve teria que escolher. Naquela madrugada, Maria já não chorava. Estava sentada ao lado da cama, imóvel, como se tivesse virado pedra. Os olhos de Gabriel queimavam de febre e desespero. Mãe, se você me ama, me deixa ir. A frase ecoou no quarto como uma sentença. Maria sentiu o coração disparar. Pela primeira vez, não respondeu. Apenas olhou dentro dos olhos dele. Havia gratidão e um pedido silencioso. Ela entendeu. Com as mãos trêmulas, pegou o travesseiro. Encostou suavemente no rosto do filho. Ele não resistiu. Pelo contrário, sorriu pela primeira vez em meses. Obrigado, mamãe. O bip do monitor acelerou. Depois virou um som contínuo. O quarto mergulhou num silêncio mortal. Horas depois, Maria caminhava até a delegacia com passos firmes. Entregou-se, confessando cada detalhe. O país inteiro parou para acompanhar o julgamento. Na sala do tribunal, jornalistas disputavam espaço. Maria estava de pé, frágil, mas serena. O promotor levantou a voz. A senhora matou o próprio filho. Isso é crime, isso é assassinato. Maria ergueu o rosto, encarou o júri e respondeu. Vocês já olharam nos olhos de um filho implorando para morrer? Já ouviram noite após noite os gritos de dor de alguém que vocês amam mais que a própria vida? Eu não matei meu filho, eu o libertei. O silêncio foi absoluto, o juiz engasgou. O júri chorava até o promotor baixou os olhos. Naquele instante ninguém via uma criminosa. Todos viam apenas uma mãe. O veredito surpreendeu o mundo. Inocente por legítima defesa da dignidade humana, Maria saiu do tribunal e encontrou milhares de pessoas ajoelhadas nas ruas gritando: Perdão, Maria, perdão! Naquele mesmo dia, nasceu a lei da morte digna. Mas Maria nunca se recuperou totalmente. À noite, voltava sempre ao mesmo lugar do quarto vazio, como se ainda ouvisse a voz de Gabriel chamando: Mãe! E é aí que a história deixa uma pergunta impossível de calar. O que é, afinal, o verdadeiro amor?